Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem. Mais um dia que estamos passando e crendo no socorro de Deus e na bondade e misericórdia de Deus, né? Estamos aqui firmes, esperando no Senhor o seu livramento e, acima de tudo, confiando em Deus e não perdendo a nossa alegria de servir a Deus. Estamos privados de muitas coisas, mas não estamos privados de nos alegrar no Senhor. E isso é que vai manter a nossa paz, a nossa esperança e também nos dar força para passar por essa provação. E no dia de hoje, meditando na palavra de Deus, orando a Deus, o Senhor me fez lembrar aqui de uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, e queria ler com vocês o versículo de 35 a seguir. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que eles já estavam ficando cheios de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Então ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Por que ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de temor, disseram uns aos outros: Que homem é este que manda no vento e nas ondas, e esses lhe obedecem? Essa é uma passagem que vai nos trazer aqui, para este momento que nós estamos vivendo, a certeza de que nós estamos servindo a um Deus que é soberano, a um Cristo que é soberano, que nos escolheu e que nos fez parte do seu povo, e agora somos, com o testemunho do Espírito Santo, somos filhos de Deus. E servimos a um Deus que é soberano, mas também que é misericordioso e que é amoroso. Esses são os atributos imutáveis de Deus. Ele é soberano, também exerce misericórdia e amor. E nós somos o povo dele. Eu e você somos o povo dele. Estamos vivendo essa tormenta, como naquele dia os discípulos também viveram no meio daquele lago. Veio uma forte tempestade com vento, as ondas batiam no barco, a ponto deles pensarem que o barco não ia suportar. E Jesus estava dentro do barco, mas Jesus estava calmo, tranquilo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E tudo isso que está ocorrendo não pegou Deus de surpresa, não pegou nosso Jesus de surpresa. Tudo isso eu creio que é a vontade soberana dele, então essa vontade ela vai ser exercida para que o seu propósito seja alcançado. E tudo que Deus faz é para a glória do nome dele. Nós podemos ver agora somente tormentas, somente ventos fortes, contrários, que vão batendo no nosso barco e nós achamos que tudo vai se deteriorar e nós vamos perder muitas coisas e começamos a pensar no futuro. E esse futuro, segundo aquilo que nos é passado, não é tão promissor assim. Mas, na verdade, nós devemos estar com os nossos olhos em Jesus. Nós devemos confiar nesse Deus, que Ele nos ama, Ele é soberano, mas é misericordioso e Ele tem amor por nós. Ele é um Pai que se compadece de nós. Então, aqueles discípulos, naquele dia, naquela noite, vendo aquela situação, eles chegaram até Jesus e fizeram uma pergunta que talvez eu e você possamos estar fazendo ou possamos vir a fazer diante dessa grande tempestade que estamos vivendo. Senhor, não estás vendo que a tempestade está sobre nosso barco e vamos perecer, nós vamos morrer? O Senhor não se importa com isso?
E veja, a atitude de Jesus não foi questioná-los, mas foi se levantar e, como soberano que ele é, ele disse ao vento, ao mar, para que se aquietasse. E logo se fez bonança, tudo ficou calmo, como diz essa tradução na linguagem de hoje da palavra de Deus. E aqueles discípulos ficaram temerosos, com o coração temeroso, porque Jesus então os questiona e diz: por que é que vocês tiveram medo? Por que é que vocês não têm fé? Meus amados irmãos, cada um de nós temos um tempo de caminhada com Deus, uns mais, outros menos, mas a fé foi nos dada, porque a palavra de Deus nos diz que devemos lutar, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, está na carta de Judas. Então esta fé está presente em nós, que nós possamos nesse momento exercer aquilo que somos, a igreja de Cristo. Nós somos o sal dessa terra e nós somos a luz para brilhar no meio dessa escuridão que está se tornando esse mundo, para levar uma mensagem de esperança, para dizer assim: eu sirvo a um Deus que, quando ele diz, ele se levanta e dá ordem para o vento e o mar se aquietar, eles vão se aquietar. E tudo vai se fazer bonança e vai ter calma novamente. Nós estamos, quem sabe, iniciando a nossa jornada no meio desse mar bravio. Vai chegar um momento que talvez ela aperte um pouco mais essa tempestade. Mas Jesus está conosco no nosso barco. É só nós clamarmos por Ele, chamarmos Ele, e é o que eu creio que nós mais estamos fazendo nesses últimos dias, é buscando a face de Deus em oração, lendo a sua palavra. Mesmo durante o dia aqui estou trabalhando de casa, mas a minha mente está sempre pedindo a Deus misericórdia pelos nossos irmãos, pela igreja, pela nossa família. E eu tenho certeza, meus irmãos, que todas essas orações estão chegando diante do Pai. E no momento certo Ele vai se levantar do seu trono e vai dizer: aquieta-te, se acalme esse mar, se vírus cesse o seu contágio, cesse essa pandemia e tudo vai se fazer bonança. Mas até que isso seja feito da parte de Deus, porque é a vontade soberana dele. Creiamos que Ele é misericordioso e amoroso, e Ele nos ama com amor incondicional, e nós somos o povo escolhido dEle, o seu tesouro particular, e que nós não percamos a fé nisso, mas também entendamos que o Senhor é soberano, e a sua vontade soberana vai ser realizada, mas o seu povo continuará sendo alvo do seu amor, como todo esse mundo, porque o Senhor também diz assim que Ele se compadecia das multidões, quando olhava para aquela multidão vindo buscar socorro nele, diz a palavra, o Evangelho, dizendo que ele se compadecia porque via naquelas pessoas ovelhas que não tinham pastor. Esse mundo, aqueles que não conhecem a Cristo e que não têm essa fé, não aceitaram como seu Salvador, eles são como essas ovelhas que andam errantes. Mas Ele também tem misericórdia deles. E que oremos, irmãos, oremos para que Deus guarde a nossa nação, guarde esse mundo, dê sabedoria às autoridades e nos dê essa conscientização de que precisamos também obedecer, fazer aquilo que nos cabe fazer para que logo este mal cesse e nós voltemos à nossa vida normal. Mas até lá confiemos em Deus. Deus é aquele que vai dizer: acabou, cesse. E quando Ele falar isso, nenhum vírus, nada tem mais poder do que o nosso Deus. Então vamos crer que nós estamos nesse mar. O mar está bravio, mas ele vai se acalmar. Logo tudo passará e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar juntamente com você nesse momento, quando você assistir esse vídeo, que você também possa confirmar essa oração no seu coração e pedindo a Deus da mesma forma. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença. Estamos vivendo uma situação totalmente atípica, a qual nunca vivemos antes. Senhor, é algo, ó Pai, que se espalhou por todo este mundo. Meu Deus, e muitos dos Teus servos em países que já estão avançados nessa pandemia estão sofrendo. Senhor amado, e nós aqui no Brasil, nesse início, também estamos apreensivos. Mas em tudo, ó Deus, nós cremos na Tua poderosa palavra. O Senhor não nos abandonou. O Senhor está conosco no barco. E certamente no momento em que nós virmos que não há mais
o desespero pode vir tomar conta de nós e vermos, Senhor amado, que não há mais uma esperança, humanamente falando, estamos, ó Pai, já, Senhor, socorrendo a Ti, dizendo, Senhor, tende misericórdia de nós. O Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor não quer que nós pereçamos. E temos certeza que o Senhor, então, quando for o momento e a hora certa, o Senhor se levantará e dirá, cesse todas essas coisas, e nós teremos paz, Senhor, e teremos a calma novamente ao nosso lar, à nossa vida cotidiana, Senhor, e tudo aquilo, ó Pai, que está determinado por Ti ocorrerá. Nós sabemos que somos Teu povo e estamos guardados debaixo das Tuas mãos. Senhor, os nossos irmãos, nossos familiares, a Tua igreja, aqueles que têm a saúde mais vulnerável, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu os guarde os nossos anciãos e anciãs, guarde os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que têm, Senhor, a sua imunidade comprometida. Pai, pedimos a Ti a Tua bênção, Senhor, que Tu preserve as nossas vidas, Pai, para que nós possamos glorificar o Teu nome. Pedimos em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos recebe sempre diante da Tua presença. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos, continuem firmes, continuem alegres, ainda que seja um momento muito difícil, mas crendo sempre em Deus, o Senhor nos dará a vitória. Permaneçam firmes e Deus certamente logo fará com que todo esse vento, esse mar bravio se acalme. Assim cremos em nome de Jesus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. E que tenham um bom final de dia para a glória do nome de Jesus.